Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 24ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho e com eles. Porém, quando Jesus estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu sou indigno de que entreis em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que me obedecem às minhas ordens. Se eu ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, ele faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, interessante demais a palavra de Deus para nós no dia de hoje. E nós queremos observar alguns pontos que se fazem muito importantes. Primeiro ponto importante é a fé deste judeu, encontrar com a fé desse homem pagão. Pagão. Ele era um oficial, como já diz o texto, ele era um homem bem de vida, muito bem de vida. Então, era um homem que não era próximo da fé dos cristãos. Mas ele ouviu falar. Aqui é um ponto importante, como eu dizia antes, dos pontos importantes, ouviu falar. Se ele ouviu falar, é porque alguém inclinou-se, movimentou-se a falar de alguém. E esse alguém de suma importância que é Jesus. Ouviu falar de que teria alguém que poderia curar o seu estimado empregado. E ele, passando por cima do seu ateísmo,
ele pediu que alguns anciãos fossem ao encontro de Jesus, intercedesse por ele diante da enfermidade do seu empregado. É claro que a gente precisa aqui nos encantarmos com essa atitude desse homem pagão que só em ouvir falar bastou para pedir socorro. O mais belo de tudo é quando ele pede socorro não para ele, mas para alguém. Aqui, mais uma vez, a Bíblia está cheia de provas que a intercessão, a intercessão ela funciona e é uma realidade, é uma verdade no coração de Deus. Deus se alegra quando um réis um ser humano, e aqui o ser humano se coloca como indigno, aqui, mas quando um ser humano pede, intercede por alguém, sem medo de errar, no coração de Deus é uma alegria imensa, porque ele fica feliz com a construção da pessoa humana que ele constituiu, do jeito que ele constituiu. Deus nos constituiu nos preocupando também com os outros. Isso no coração de Deus é muito forte, é muito belo. E aqui mostra a clareza da importância da intercessão. Quanto nós, tantos irmãos que diz, eu peço direto a Deus sem problema nenhum. Claro que não tem problema nenhum. Pode pedir direto a Deus. Deus gosta também. Mas Deus ama quem é generoso, quem esquece de si mesmo em benefício de alguém. Isso é intercessão. Por isso nós temos os santos e santas que intercedem junto a Jesus por nós. Mas importante aqui é frisar desse ponto de vista do quanto a intercessão, interceder por alguém é importante para o coração de Deus. Depois, eles vão lá até Jesus e dizem assim, olha, o oficial merece, realmente ele merece, porque ele tem carinho conosco, até nos construiu uma sinagoga para que nós pudéssemos rezar ao Pai. E Jesus não questiona nada, simplesmente se levanta e vai ao encontro do empregado. E nesse meio caminho, o oficial, diante da beleza de que ele ouviu de Jesus, os testemunhos que ele ouviu de nosso Senhor, disse, eu não sou digno que entreis em minha casa. Eu não sou digno que entreis em minha casa. Todos nós, ao recebermos a Santíssima Eucaristia, deveríamos dizer isso, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas uma só palavra tua e meu coração será curado, a minha vida será transformada, meu egoísmo será destruído, a minha prepotência será aniquilada, tudo aquilo que é desfavorável à sua presença, quando tu entra, sai. Todos nós, ao entrarmos numa igreja, devemos dizer, eu não sou digno. Ao receber Jesus na Eucaristia, eu tenho que dizer, eu não sou digno. Então, cada um de nós precisamos entender como o nosso Senhor trata profundamente aqueles que têm amor por Ele. E o mais interessante é que esse homem justifica o porquê não quer que Jesus entre na sua casa naquele momento. E essa justificativa agradou muito a Deus, porque ele disse, eu tenho pessoas sobre minhas ordens. Eu sou, não encontro a palavra, mas eu sou também, eu tenho alguém que é para obedecer. Mas tantos meus empregados, meus soldados me obedecem. Eu digo isso, ele faz aquilo, ele faz, levanta, ele levanta.
Então, ele está aqui mostrando o quanto ele crê, um ateu, um pagão, o quanto ele crê no nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós que dizemos que cremos, nossa vida não é esse reflexo. Somos murmuradores e não pensamos diretamente nos outros. Pensamos sempre mais em nós. Hoje a palavra de Deus quer nos ajudar a enfrentarmos toda a frieza do coração e adquirirmos mais fé, fé saudável, fé que nos leva a caminhar, fé que nos leva a uma experiência profunda com o nosso Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima, nos ajude a vivenciar a nossa fé com radicalidade, com amor, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de ter a casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.